Olá, eu sou Priscila Schulz, esse é o canal Receita Esperta, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre farinhas low carb, um assunto que vocês me pediram bastante e eu vou comentar um pouquinho sobre troca, sobre quais são farinhas e o que a gente pode aí usar para substituir ou não cada uma delas. Bora lá! Fala de low carb, não quer dizer que o alimento ele é zero carboidrato ou que ele não tenha carboidrato. Essas farinhas, elas têm uma concentração menor, bem menor de carboidrato. Então elas podem ser usadas numa dieta, né, com redução de carbo e inclusive para fazer receitinhas de bolos, tortas, pães. Uma das farinhas assim mais usadas, mais gostosas, é a minha preferida, mas também acaba sendo a mais cara delas, é a farinha de amêndoas. Para você procurar, né, saber quanto tem de carboidrato, 100 gramas, por exemplo, de farinha de amêndoas, eu recomendo para vocês o programinha Fat Secret. Nele você vai poder calcular a quantidade de carboidrato de todas as farinhas e de todos os alimentos para a sua dieta, né? É bem interessante, daí isso vai te orientar, te ajudar. Então, a farinha de amêndoas, ela é excelente para fazer receitas principalmente doces. Ela não tem um sabor muito característico, assim como a farinha de coco, que acaba marcando mais, né? Então ela é bem neutra e ótima assim para fazer a maioria das receitas. Onde encontrar, por exemplo, a farinha de amêndoas? Você não vai encontrar com muita facilidade em supermercados, mas eu já encontrei em supermercados grandes, já é possível, já tem empresas fazendo ela embalada, mas eu ainda achei mais barato em tipo celeiros, né, lugares que vendem esse tipo de material a granel. Então você acaba comprando aí por um preço melhor. Mas eu acredito que isso vai mudar, né? A demanda tá cada vez maior por esse tipo de alimento, então eu acredito que logo aí a gente vai encontrar sim várias opções nos supermercados. A segunda farinha muito utilizada é a farinha de coco. O que acontece com a farinha de coco? Ela é uma farinha mais seca. Então por ser uma farinha mais barata, mais fácil de encontrar, muitas pessoas perguntam nas receitas de farinha de amêndoas se a gente pode fazer a substituição pela farinha de coco. E na verdade não dá para fazer uma substituição para se ter o mesmo resultado. Primeiro porque a farinha de amêndoas ela é mais neutra, de coco ela tem um sabor mais acentuado, então já vai mudar o sabor. E a textura também. A farinha de coco das farinhas low carb, ela é a farinha mais seca. Então assim, normalmente quando você quer fazer a substituição de alguma farinha pela de coco, você deve reduzir um pouco a quantidade da farinha, senão você vai ter uma receita mais seca, né? Perde aí grande parte da umidade. O legal dessas duas farinhas e também das outras de castanhas que eu já vou falar pra vocês é que você pode fazer a farinha em casa, né? A de amêndoas, às vezes você encontra aí amêndoa em promoção, então você vai comprar a amêndoa e fazer a farinha. Eu ensino no post do blog que eu falei sobre farinhas, como fazer. Também tem a farinha de coco, que tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer. E a farinha de coco você encontra de dois tipos a granel, né, que eu já encontrei. Que é a farinha de coco normal, né, que é a mais escura. E também existe a farinha de coco branca, que eu achei, assim, que ela é mais leve pra usar. Existe ainda a farinha de amendoim, né, que na verdade é o amendoim triturado. Também já é encontrado muito fácil em supermercado, a gente encontra o amendoim inteiro, amendoim torrado, amendoim triturado e a farinha de amendoim que é bem triturado. Mas nada impede que você torre o amendoim e depois bata ele no liquidificador para ter a farinha de amendoim. Ela é muito boa também para fazer cookies, tem uma receita de um bolinho de farinha de amendoim aqui no canal, muito gostosa, bem facinho de fazer também. Então é uma farinha barata, uma farinha acessível que você pode estar usando em várias receitas. O problema da farinha de amendoim é que ela é uma oleaginosa, então ela tem bastante gordura, né? E ela também tem um sabor marcante, né? A farinha de amendoim, ela tem um sabor bem marcante, então tem que tomar um pouco de cuidado porque você acaba tendo uma receita aí com mais sabor de amendoim. Em seguida a gente tem as farinhas de castanha, né? Então a farinha de nozes, a farinha de castanha do Pará, a farinha de castanha de caju, a farinha de avelã. Todas essas farinhas, quando a gente tem alguma receita com alguma delas, você pode sim fazer a substituição sem alterar muito a textura,
substituindo uma pela outra. Então bolo de noz, eu posso fazer bolo de avelã, né, usando a farinha de avelã. Essas substituições são bem possíveis. Lógico que daí vai alterar um pouco o sabor, né, da receita, mas elas acabam sendo bem parecidas umas com as outras. São farinhas deliciosas, né, eu adoro a farinha de nozes. Tem um bolo aqui um bolo de nozes aqui no canal muito gostoso, muito saboroso. Então é um tipo de farinha assim que eu gosto bastante de ter em casa, que eu acho muito boa. Nós temos em seguida a farinha de linhaça, tanto a linhaça dourada como a linhaça marrom. A farinha de linhaça muita gente reclama, né, tem uma intolerância a ela por ela ter um sabor mais amargo. O que acontece é que quando ela vai ficando velha, ela oxida, né, ela tem uma oxidação bem fácil. Então, se você compra ela novinha, ela normalmente não é amarga. Tá? É uma farinha muito saudável, com baixíssimo carboidrato, e ela é uma delícia para fazer receitas. Eu gosto de fazer pãozinho misturando ela com a farinha de amêndoas, porque daí fica mais barato, né, mais em conta e fica bom, né? A mistura das duas fica bem gostosa. Vou deixar também a receita aí de um bauru, né? De um pãozinho que o Darlo que inventou, gente, que mistura essas duas farinhas e é uma delícia. Existe também a farinha de semente de abóbora, que você pode também triturar a semente da abóbora, e ela é uma ótima opção também para fazer bolos, bolachas, né, pães. Ela tem um sabor característico, mas eu acho bem gostosa. Ela é menos amarga aí que a farinha de linhaça, ela tem uma coloração também mais escura, mas ela é muito saborosa. Vale a pena aí, de repente, testar ela, né? É uma farinha que eu, na verdade, não uso muito, mas eu fiz um teste de um pão com essa farinha e ficou bem gostoso, bem agradável o sabor. Existe ainda a farinha de gergelim, ela é riquíssima em proteína, é uma farinha também muito fácil de encontrar. Você pode simplesmente bater aí o gergelim no liquidificador. Ela tem também um sabor bem característico, eu acho que ela combina mais com pratos salgados. Por exemplo, fazer uma panqueca de espinafre e daí usar essa farinha, ou um pão, colocar metade dessa farinha com a farinha de amêndoas, né? Fazer essa mistura com ela. Então você tem que ir se acostumando com o sabor da farinha pra ver se você gosta, se você não gosta, né? Pra poder usar aí nas preparações de casa. Tem ainda a farinha de berinjela, que também muita gente reclama do sabor amargo dela, mas eu descobri que existem duas farinhas de berinjela, a escura e a clara. A escura, ela é realmente muito amarga, eu comprei e eu não consegui usar, mas tem a clara ela tem um sabor bem mais suave e ela sim é gostosa. A farinha de berinjela é outra que eu acredito que ela combina mais também com pratos salgados. Ela é uma farinha que não fica boa pra mim, assim, pra fazer pratos doces como bolos, mesmo que não tenha sabor amargo, ela tem um sabor diferente, assim, mesmo a textura já tentei, não fica legal, mas ela é uma aliada aí pra fazer pãezinhos, massa de pizza, pode ser utilizada assim. E ela é uma farinha bem mais barata também. A farinha de maracujá é uma farinha legal para comer crua, uma farinha que não precisa ir ao forno. Então assim, você pode comer ela com frutas, ela tem um sabor bem gostoso, ela é feita da própria fruta, né? E com iogurte fica muito gostoso. É uma farinha interessante assim para comer com preparações cruas. Lógico que você também pode fazer cookies com a farinha de maracujá, vai ficar com um sabor bem característico e é bem gostosa também. Existe a farinha de frango, que é aquele processo que você vai assar o frango até ele ficar bem sequinho, depois triturar e fazer uma farinha do frango. Confesso pra vocês que eu nunca fiz, eu acho muito trabalhoso assim pra você usar essa técnica. Eu prefiro deconsumir o frango de outras maneiras, mas é uma ideia também. Eu não tenho essa receita no canal, mas se você procurar na internet e jogar no Google farinha de frango, você vai ver várias opções, várias formas de fazer essa farinha. E também fica como uma opção para pratos salgados, né? Fazer tortas usando essa farinha e é uma opção também. Gente, um alerta e uma coisa que eu preciso comentar com vocês que muita gente pergunta: a farinha de aveia, ela não é low carb, né? Ela é uma farinha que não tem glúten, dependendo do processo, né? Porque na verdade a aveia não tem glúten, mas existe a contaminação das indústrias por produzirem farinhas normais e acaba, por exemplo, a empresa que produz a farinha de trigo e produz também a farinha de aveia, acaba tendo a contaminação pelo glúten, então é difícil você encontrar uma farinha de aveia sem glúten. Tem que ser uma empresa que só mexe ali, no caso, com aveia, tá? Então ela
a aveia em si é um alimento sem glúten, mas ela tem carboidrato. Então, se você tá fazendo uma dieta low carb e come a farinha de aveia em grande, né, quantidade, usa a farinha de aveia normalmente, acaba não tendo aí uma dieta low carb. Uma coisa muito importante para você saber na dieta low carb é que a dieta low carb ela não é zero carboidrato, ela é uma dieta com baixo carboidrato. Então você tem que definir qual que é a sua meta de carboidratos que você quer consumir por dia. Vamos supor, eu quero consumir 20, 30 gramas de carboidrato por dia. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que prestar atenção no que eu como. Uma abobrinha, ela tem uma quantidade razoável de carboidrato, então eu vou ter que colocar lá no Fat Secret e colocar a quantidade de abobrinha que eu comi e ver. Ah, então esse prato que eu comi deu 5 gramas de carboidrato, aí tá, deu tanto. Se você vê que durante o dia, né, você pode comer 2, 3 colheres de sopa de farinha de aveia, você pode adicionar na sua dieta, porque você vai estar consumindo a quantidade de carboidratos permitida ali ao que você se propôs a fazer. Assim também vale para as frutas, né? Quais são as frutas low carb? As frutas low carb são o coco, o abacate, o kiwi e as frutas vermelhas, né? O morango. Uma banana é low carb? Não. Mas se eu fizer um bolo, usar uma banana, né? E comer ali uma fatia de bolo, isso vai estar me prejudicando? Você tem que ver, né? Fazer mais ou menos a conta ali. Porque assim, é possível sim comer algumas coisas que não são alimentos low carb, como uma banana, uma farinha de aveia ali um pouquinho, né, 2, 3 colheres, e ainda não prejudicar a sua dieta. Outra coisa, a farinha de tapioca também não é low carb, a tapioca é feita da mandioca, né, então também é um alimento rico em carboidrato, tá? Mais uma vez, é um alimento que não tem glúten, né? Então muitas pessoas inserem em sua dieta, mas vale ressaltar aqui, já que a gente tá falando de farinha, eu abri os olhos aí que na verdade ela é uma farinha branca com carboidrato, rica em carboidrato sim. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, pergunta pra gente, o que eu souber eu vou estar respondendo pra vocês. Se faltou alguma farinha, comenta aqui, né, qual farinha que eu esqueci de falar, que também vai ajudar quem tá interessado, quem tá estudando um pouco sobre o assunto a saber, né, e também aí construirmos juntos um conhecimento bem bacana. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha e também se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo. Obrigada por nos assistir até aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo.